Atos 10, 34. Todos acharam? Amém? Mesmo assentados, com toda reverência, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que está aqui agora aberta diante de nós. Pai, nós pedimos a tua graça para comunicá-la e a tua graça para compreendê-la. Por isso, Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração e pedimos, Senhor, fala conosco. Ilumina o nosso entendimento agora para que essas palavras, Senhor, sejam compreensíveis no nosso espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. O coração de Deus está voltado para cada um de nós, para cada pessoa que é obra, feitura das suas mãos. Deus ama pessoas. Não tem nenhum ser humano, não existe nenhum ser humano nessa terra que não possa acessar a realidade do amor de Deus. Sabe, não são os rótulos estabelecidos por homens, não são as práticas que consideramos ser as corretas, não são os métodos anunciados por igrejas, que nos torna aptos de acessar a graça e o amor de Deus. Mas pela bondade e misericórdia do nosso Senhor, por quem Deus é, pelo seu grande amor, todos podem experimentar dessa realidade. Não existe nada em nós que possa nos tornar aptos a ter comunhão, paz com Deus, relacionamento com Deus. Isso é graça do nosso Deus. Isso é favor do nosso Deus. O Senhor Deus deu o primeiro passo. Deus deu o primeiro passo em direção à humanidade. Foi Ele que deixou a sua glória, esvaziou de si mesmo, assumiu a forma humana como um servo e veio nessa terra, caminhou entre nós para chamar toda a humanidade de volta para si, uma humanidade que havia se rebelado contra Ele. Ele graciosamente veio até nós para derrubar
um muro de separação que havia entre nós e ele. Deus deu o primeiro passo, porque Deus ama pessoas. Ele quer receber toda a humanidade para si. Tanto que Pedro escreveu lá em 2 Pedro 3,9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2,1: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama pessoas, querido. Para você entender aqui o contexto desse relato aqui de Atos que nós estamos lendo, você precisa se lembrar que o Império Romano havia conquistado toda ali a região que envolvia a terra dos judeus e praticamente todo mundo. E o domínio romano não era simplesmente estabelecer ali o seu poder, mas o domínio romano consistia em enviar pessoas, enviavam ali os soldados, os centuriões, os governadores, para que não somente estabelecesse ali que aquele território pertencia agora ao império, mas eles também estavam estabelecendo a cultura, as leis, os costumes daquele império. Então, para um judeu, conviver com um romano era muito desafiador, porque toda a cultura, toda a lei, todos os costumes do Império Romano era completamente contrário à Torá, à lei de Deus. Então era incompatível conviver um judeu e um romano. Na visão de um judeu, não havia espaço para Deus na vida de um romano, de um gentil. Mas é interessante que Deus nunca disse que ele seria propriedade de um povo. Deus nunca disse que ele ia ser propriedade, que ele ia ser Deus exclusivamente de um pequeno povo chamado Israel ou judeus. Mas Deus disse que um pequeno povo, descendente de Abraão, seria sua propriedade particular, um povo exclusivo, para anunciar as suas grandezas, para ser uma amostra para o mundo de como é feliz uma nação cujo Deus é o Senhor. O povo de Judá, o povo de Israel foi levantado para ser uma vitrine para o mundo do que é ter o Deus único, o Deus vivo sobre si. Por isso que Pedro, ao começar o seu discurso dentro de uma casa de um centurião romano, depois de ser confrontado por uma visão dos céus, dizendo: olha, não considera impuro aquilo que eu considero puro. Pedro vai dizer aí no versículo 34, olha, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer etnia, em qualquer povo, em qualquer raça, em qualquer tribo, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O que Pedro estava dizendo aqui, para a gente destrinchar um pouco essa fala, Pedro estava dizendo assim, Deus não faz acepção de pessoas,
Deus não trata pessoas com parcialidade. Deus não fala assim, olha, você é aceitável, você não. Eu vou derramar o meu amor em você, não. Você tem os olhinhos mais bonitinhos, então eu gostei de você. Você eu vou deixar à parte. Nós estamos lendo versículos aqui que diz que Deus quer que todos sejam salvos. Ser salvo, querido, só para deixar mais claro, Deus quer que todos tenham comunhão e estejam com Ele. Que Deus quer que todos estejam na sua presença. Por isso que Pedro está olhando agora falando, olha, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas aí ele diz aí, todo aquele que o teme. E temer que é todo aquele que consegue ter um coração que reconhece que Ele é o único Deus. Aquele que tem um coração quebrantado, um coração rendido diante dEle. E ele diz aí, aquele que faz o que é justo, é que a sua vida comunica aquilo que ele acredita, que tem uma vida rendida diante de um Deus vivo, único, esse se torna aceitável. Sabe o que é aceitável? É estar na presença dele. Então Deus não trata ninguém com parcialidade, mas todo aquele que reconhece ele como Deus, rende a sua vida a ele, tem comunhão e paz com ele. Mas como que surge uma pergunta aqui, como que é possível acessar essa realidade? Porque se Deus não trata as pessoas com parcialidade, se Deus quer que todos sejam salvos, se Deus quer que todos estejam na sua presença, por que que não são todos que estão desfrutando dessa realidade? Por que que não são todos que estão imersos na presença de Deus? Por que que não são todos que estão sendo perdoados, redimidos, que estão vivendo uma nova vida, livre de condenação, sem fardos de acusação, sem peso sobre si? Por que que não é todos que estão experimentando isso? Como que é possível acessar essa realidade? Talvez possa passar pela sua cabeça agora, porque não é todos que estão vivendo uma vida correta diante de Deus. Mas aí nós estamos lendo um texto aqui, que o contexto dele é o seguinte: Pedro está na casa de Cornélio, centurião romano, e a palavra de Deus vai descrever Cornélio da seguinte forma: temente a Deus e praticava boas obras. Cornélio era um homem que tinha seu coração reconhecendo Deus como um único Deus, temente a Deus. E ele praticava boas obras, tanto que o anjo que lhe aparece vai dizer assim: olha, Cornélio, as tuas esmolas são como memorial diante de Deus. As tuas boas obras estão lá, estão sendo recebidas. Mas tem um problema aqui. Na visão que Cornélio tem, é como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim: te falta uma coisa, Cornélio. Te falta algo para você acessar a realidade que Deus quer para a tua vida. Você precisa ouvir uma mensagem. Chama um rapaz chamado Pedro, que ele vai te falar o que você precisa ouvir. Cornélio, te falta uma coisa. É necessário ouvir e conhecer uma verdade. Então o Senhor envia ali o apóstolo Pedro, a sua família, para comunicar aquilo que era necessário de Cornélio ouvir. Sabe, porque não basta a gente produzir uma reverência diante de Deus. Não basta a gente tentar conduzir a vida da melhor forma que a gente acha que deve ser conduzida. Não basta a gente gastar todos os nossos bens doando em esmola, porque não é isso que conquista o favor de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas todos necessitam da graça e do perdão de Deus. E aí então Pedro começa a anunciar o que era necessário que Cornélio ouvisse.
E aí ele vai dizer, olha, reconheço, né, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, qualquer nação, aquele que teme, faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, como que nós podemos acessar a realidade da paz, da comunhão, da vontade de Deus para as nossas vidas? Esta é a mensagem, o evangelho da paz. Tanto judeu, quanto grego, quanto romano, quanto russo, quanto ucraniano, quanto brasileiro ou argentino, quanto coreano ou chineses, todos carecem da graça e do perdão de Deus, queridos. Todos necessitam do evangelho de Jesus Cristo, dessa mensagem que Pedro entrou na casa de Cornélio para proclamar. Querido, a resposta para a tua vida, a solução da tua história está no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nessas boas novas de paz com Deus. Queridos, qualquer problema que você tem na sua vida, pode ir lá na raiz dele, que a resposta para esse problema é o evangelho do Senhor. Nós precisamos do evangelho. Cornélio, você teme a Deus, você pratica boas obras, mas você precisa ouvir uma mensagem. Todos os judeus quanto gregos necessitam do evangelho da paz. Amém? O que traz a nossa vida para o centro da vontade de Deus, então, não é as nossas boas obras, mas é a boa obra que Cristo fez por nós. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E aí Pedro então vai começar a descrever o que é esse evangelho. E aí no versículo 37 ele começa a narrar e ele começa a dizer assim, olha, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Então Pedro começa a descrever, olha, lá na Galileia renegada pelos judeus, lá na Galileia dos gentios começou um movimento, e esse movimento de boas novas tem varrido todo mundo. E nós podemos estender isso agora, que esse movimento que iniciou lá na Judéia, na Galileia dos gentios, através do batismo que João proclamou, tem varrido toda a história da humanidade e chegou no ano de 2026 e continua sendo proclamado no nosso meio, transformando vidas, alcançando corações, mudando histórias, queridos, transformando o nosso interior, nos tornando aptos a acessar a realidade da vontade de Deus. Então Pedro vai dizer, começou um movimento. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender do que é a mensagem que Pedro estava anunciando, falando, Cornélio, esse evangelho começa por um ponto. E o primeiro ponto, que é o início do evangelho, é arrependimento. Não basta temor, não basta boas obras. O acesso ao evangelho começa por arrependimento. O que ele diz aí? Depois do batismo que João pregou. Qual era o batismo que João pregou? Batismo de arrependimento. Lá em Mateus 3:1 diz isso. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia,
ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O evangelho começa por uma proclamação: é necessário se arrepender. Arrependimento, querido, é metanoia, é mudar a mentalidade, o modo de pensar, é mudar o rumo que a sua vida estava indo, é mudar as suas obras, é se arrepender de tudo aquilo que você pratica, que ofende a santidade de Deus, e se voltar inclinado, rendido, para obedecer e santificar a Deus na sua vida. O ministério de João era preparar um caminho para o Senhor. O que ele estava anunciando: olha, está chegando uma nova realidade no mundo, e é necessário que nós alinhemos o nosso coração com o Rei glorioso que está vindo. E deixa eu te dizer, essa mensagem não mudou. É necessário hoje que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque o Cristo está vindo, e é necessário mais uma vez que nós endireitemos as nossas veredas, porque um Rei glorioso, santo, justo está vindo instaurar o seu reino sobre a terra. E a pergunta é: como você vai ser encontrado diante dele? Porque santidade, bondade, justiça fazem parte do seu reino. É necessário se arrepender. O acesso à realidade do evangelho começa pelo arrependimento. Mais prático ainda, o que é se arrepender? É ter uma condição de coração que diz: eu não quero ser da mesma forma. Eu quero ser diferente. Por isso que João, lá em Lucas 3:8, João Batista, anunciando essa mensagem de arrependimento, ele vai dizer àqueles que procuravam ele para ser batizados, porque virou modinha ser batizado por João. E aí ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntavam a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegavam para ser batizados e perguntavam a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão, mas não façam denúncias falsas, e contente-se com o salário que vocês recebem. O que João estava dizendo: olha, produz um fruto digno de arrependimento. O que é isso? Expresse com a tua vida que aquele velho modo de viver já não é mais compatível com a tua real condição. Não é só cumprir um rito, não é só pertencer ao lugar certo, mas é ter um coração transformado, é ter uma nova natureza. Mas como que eu consigo isso? Eu quero ser diferente, mas eu não consigo. Eu até tento durante algum tempo corrigir a minha vida, alinhar a minha rota com aquilo que é agradável a Deus. Eu, como Cornélio, eu sou temente a Deus, procuro ter boas obras na minha história. Como que eu consigo acessar essa realidade? Queridos, arrependimento é fruto da graça de Deus. Pare de orar para o Senhor dizendo assim: Deus, eu não quero mais fazer isso. Me ajuda a não cometer mais isso. E comece a orar para o Senhor dizendo assim: Deus, gera um arrependimento no meu coração. Gera um arrependimento genuíno dentro de mim.
Senhor, quebranta o meu coração para que eu não caia novamente nisso. Me ajuda a não querer mais viver dessa forma. Gera dentro de mim arrependimento, Senhor, verdadeiro. Gera uma metanoia em mim. Muda a minha mentalidade. Arrependimento, querido, é obra do Espírito Santo. Tanto que a palavra de Deus vai dizer que Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá em Romanos 2,4 diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Quem nos leva ao arrependimento, querido? A bondade de Deus. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É obra do Espírito, querido. Por isso, essa noite eu te encorajo a dizer: Espírito Santo, quebranta o meu coração, gera um arrependimento verdadeiro em mim, me convence do meu pecado. Sabe, não é conhecer e saber que é errado, mas é de fato ter uma tristeza daqueles que entristecem o coração de Deus. Nosso papel, querido, nisso tudo, se a obra do Espírito, é não resistir à voz do Espírito. Que eu te garanto, o Espírito Santo sempre está falando. A graça preveniente de Deus sempre está nos chamando ao arrependimento, mas nós endurecemos o nosso coração e resistimos à voz do Espírito. Mas se cabe aqui eu te aconselhar nessa noite, querido, escuta, de verdade, não resiste. Porque o final daqueles que resistem à voz de Deus é muito triste. Quem não crê em Jesus Cristo, quem não o recebe como seu Senhor e Salvador, já está condenado, querido. O teu fim já está marcado. E o que Deus vem fazendo graciosamente é nos chamando para não cair nessa condenação. E talvez você tenha ouvido durante tanto tempo a voz do Espírito e você adia essa decisão. Mas deixa eu te falar, nenhum homem pode acrescentar na sua vida um palmo da sua existência. Ninguém tem controle sobre a sua existência. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Hebreus: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. O tempo é hoje, é agora, querido. Sabe qual que é a frase que mais se escuta daqueles que entregam a vida ao Senhor? Sabe qual é? Eu disse ela. Porque eu perdi tanto tempo. É ou não é? Por que eu perdi tanto tempo? Não perde mais tempo, querido. O tempo é hoje. O tempo oportuno da graça de Deus está aqui agora, é hoje. É tomar essa decisão. Por isso hoje, como diz o Espírito Santo, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É hoje, querido. Talvez você está dizendo: mas eu já entreguei a minha vida.
Eu já repeti aquelas palavras. Eu até desci nas águas do batismo, querido, mas é a obra do Espírito Santo que precisa acontecer. É uma nova natureza. É a obra do Espírito que vem pelo Evangelho da Paz. E essa obra começa pelo arrependimento. Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Palavra de Deus. Por isso, quebranta teu coração hoje diante do Senhor. O Espírito Santo já está aqui nesse lugar. Ele já está falando. Segunda coisa que eu aprendo aqui com a proclamação de Pedro dentro da casa de Cornélio é que o arrependimento, ele nos coloca na rota do amor de Cristo. É o arrependimento que faz com que agora nós saiamos de um caminho de perdição, numa rota que nos levava para a morte eterna, e nos volta agora para uma rota de amor, de graça, da atuação do Cristo. O que Pedro estava dizendo a Cornélio, olha, houve um homem que caminhou pelos vilarejos da Judéia, chamado Jesus Cristo, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo. E esse homem caminhou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Cornélio, se hoje você se arrepender, passar pelo batismo que João anunciou, você vai cruzar na rota desse homem que faz o bem. Você vai encontrar com ele. Versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus, como eu amo esse versículo, gente. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Queridos, Jesus é aquele que por onde ele passa, ele faz o bem. Sabe o que é fazer o bem? É manifestar a realidade do reino dos céus. Onde Cristo chegava, ali os céus chegavam com ele. Olha, agora eu vou confrontar um pouquinho a tua teologia. Não se escandalize, tá tudo bem. Às vezes a gente fica esperando, a gente subir nas nuvinhas e pular as nuvinhas assim com o serafim tocando harpinha. E achando que é isso que Deus tem para nós. Mas a realidade dos céus é onde o Cristo está, querido. É o reino dos céus, não o reino nos céus. É diferente. É o reino dos céus. É a realidade da presença de Deus manifesta no nosso meio. É isso que o Cristo passava fazendo. Por isso que onde o Cristo caminhava, havia um enfermo e era curado, porque no reino dos céus não há enfermidade. Por onde o Cristo passava, havia um endemoniado, alguém possesso, alguém escravizado pelo diabo, e era liberto, porque no reino dos céus não há espaço para o inimigo das nossas almas, não há escravidão. Por isso que o Cristo caminhava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por isso nós cantamos aqui nessa noite que há poder no nome de Jesus, para que todas as muralhas caiam, para que haja liberdade, para que haja cura, porque nós continuamos servindo ao mesmo Cristo e Senhor, amém? Deus enviou o seu Filho para manifestar o seu amor na humanidade. Jesus tem o poder para curar, libertar e salvar todo aquele que clama pela sua misericórdia. Aquele que tem o Espírito de Deus, como Pedro diz aí, ele pode nos gerar no Espírito
e nos concedeu o Espírito. Mas como que Cristo pode nos conceder essa nova vida? E aí Pedro continua relatando para Cornélio. Olha, Cornélio, ele caminhou por todo lado fazendo bem, trazendo a realidade dos céus. Nós fomos testemunhas de tudo isso, Cornélio, porque a gente estava lá caminhando com ele. Até que os judeus o mataram. E o Cristo foi pregado numa cruz, sepultado num túmulo vazio, teve o seu túmulo selado com a rocha. Até lá, Cornélio. Mas, sempre tiver um mas na palavra de Deus, querido, presta atenção. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Cornélio, aquele que está agora sentado no alto e sublime trono. Cornélio, esse rei glorioso triunfou sobre a morte, para que agora todo aquele que confia nele tenha acesso a essa mesma realidade. Cornélio, aquele que levantou e triunfou sobre a morte, todo que crê nele também ressuscitará com ele naquele glorioso dia. Cornélio, nós podemos ter acesso a essa nova vida, porque aquilo que nos condenava, aquilo que nos prendia, foi agora vencido na cruz do Calvário. Deus o ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu por nossos pecados e nos concedeu a oportunidade de viver eternamente pela sua ressurreição. Queridos, se boas obras não garantem paz com Deus, mas é só a graça de Cristo. E sabe o que é a graça? É que Ele pagou o preço de todos os nossos erros. Todos os seus erros, tudo aquilo que te condena, tudo aquilo que pesa no teu coração. Se hoje você crer, confessar diante de Cristo, abandonar isso, Ele é suficiente para apagar todo escrito de dívida que há sobre nós. É só o sangue de Cristo que pode nos lavar. Nós como igreja estamos celebrando essa mesa hoje, porque Ele fez isso nas nossas vidas e pode fazer na tua também. Ele pode te dar uma nova história. Ele pode te dar vida e vida em abundância. Ele pode te transformar o teu semblante, tirar um semblante abatido, para te dar alegria transbordante no teu coração. Ele pode te dar propósito para a tua existência. Ele pode te dar uma razão para você viver. Ele é a própria vida. Por isso que nós não tememos nem mesmo a própria morte, porque nós temos uma convicção de que no dia que o Senhor rasgar esses céus, Ele nos chamará pelo nome e estaremos com Ele eternamente. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você crê nisso? 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? Essa é a realidade, querido. É isso que Deus quer
colocar nos nossos corações. É isso que Deus quer que passe a reinar dentro de nós. Jesus, Pedro continua o seu discurso na casa de Cornélio, dizendo: Jesus, lá no versículo 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Cristo levantou e disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês têm uma missão nessa terra, testemunhar o meu respeito, anunciar essa mensagem de boas novas. E a mensagem é que se houver arrependimento genuíno, a obra do Espírito na sua vida, e você crê no sacrifício de Cristo naquela cruz, há perdão de pecados disponível para a sua vida. Todos irão se apresentar diante de Cristo. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas peraí, você acabou de falar que não é boas obras que nos salvam. Agora você está falando que eu vou apresentar diante de Cristo para prestar conta do bem e do mal que eu fiz. Como é que é isso? É a partir da graça que Ele te concedeu, da obra que Ele fez na sua vida. Você é levado a praticar boas obras para honrar o sacrifício que Cristo fez por você. É chegar diante de Cristo para dizer: o que você fez com o perdão que eu te dei. Ele é juiz de vivos e mortos, queridos. Ninguém escapará de estar diante do seu trono. A pergunta hoje é: quem vai acessar a realidade que ele propôs na casa de Cornélio? De mudança, salvação e transformação de vida. Para estar aprovado no dia que ele surgir nesses céus. No Salmo 2, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Depois você leia lá, o Salmo número 2 é um salmo escatológico. O que quer dizer isso? É um salmo que é uma profecia do fim dos tempos. E nesse salmo diz que os reis da terra, os poderosos, se levantaram contra o Senhor, o ungido de Deus. E eles consideram que a vontade de Deus são como amarras. E eles dizem: nós vamos nos rebelar e vamos nos romper com a palavra de Deus. E esse salmo diz que Deus olha dos céus e ri deles. Depois você lê lá, está lá escrito, que Ele olha e dá risada. E aí, no final desse salmo tem um conselho: olha, é melhor vocês se alinharem com o ungido de Deus. E aí lá no final diz assim: beijem o filho, para que ele não se ire contra vocês. Esse beijar era ir diante do rei, se prostrar diante dele e beijar o seu sinete, o seu anel lá de autoridade, dizendo: eu me submeto ao teu governo. E ele está dizendo: é melhor vocês beijarem o filho, se renderem a ele, porque ele vai estabelecer um trono de justiça, de bondade, de retidão na terra. O que eu estou querendo te dizer, querido, nesse final aqui, é que tudo na palavra de Deus dá testemunho a respeito de Cristo Jesus. E tudo que foi dito a respeito de Cristo não deixou de se cumprir até hoje. E certamente essa promessa vai se cumprir. E no mais extremo da incredulidade, você pode estar dizendo dentro do teu coração: eu não acredito nisso. É muito fantasioso demais. Falar que alguém vai abrir esses céus e vai surgir um homem
cercado de milhares de anjos, e ele vai passar a mandar em tudo. E talvez isso, no auge da incredulidade, você pode dizer assim: eu não acredito nisso. Mas a pergunta é, se eu estiver errado, eu simplesmente levei uma vida mais correta, mais moralmente agradável diante de toda a humanidade, e eu simplesmente vou estar errado no final. Mas isso não trouxe prejuízo nenhum para a minha história. Agora a pergunta é, e se você estiver errado? Você vai apostar a eternidade, o destino eterno da sua vida, ao invés de hoje quebrantar o teu coração e acreditar naquilo que Deus prometeu e Ele vai cumprir? Porque nenhuma das palavras dele caiu por terra até hoje. E se não basta esse chamado, eu te encorajo a ir para essa palavra, aprender dela e buscar os cumprimentos dela, para você ver que Deus não é homem para mentir. E toda essa palavra dá testemunho de um homem, Cristo Jesus, Rei e Senhor, totalmente homem, totalmente Deus. E Pedro encerra o seu discurso dizendo: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê pode receber remissão dos seus pecados. Hoje pode começar uma nova história nas nossas vidas. E se nós já caminhamos com Cristo, hoje é o dia de nós alinharmos mais uma vez o nosso coração com a aliança que nós firmamos com Ele. Não há vida fora do Evangelho. Por isso Deus disse para um homem que era temente a Ele, que fazia boas práticas: te é necessário ouvir a mensagem de boas novas, crer nisso e se entregar de todo o coração. E para acabar agora de verdade mesmo, o relato diz que Pedro ainda anunciava. Pedro ainda estava no meio do sermão. Pedro nem demorou igual eu demorei aqui. Ele ainda estava falando. E aquelas palavras já queimou no coração de Cornélio, da sua família, dos seus amigos que estavam lá dentro daquela casa. E enquanto ainda Pedro falava, o texto vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E proclamavam as grandezas de Deus e davam glória a Deus. E eles foram inseridos na família de Deus, querido. É você não caminhar mais sozinho nessa terra, e agora numa nova realidade, cheio do Espírito. E a minha oração hoje nessa noite é duas. É que você entregue a sua vida ao Senhor. Se arrependa, abandone o seu pecado e comece uma nova vida nele. E para nós que já caminhamos ao partilhar da mesa, da dádiva do pão e do cálice, que nós sejamos cheios do Espírito novamente, para anunciar essa mensagem por onde Deus nos enviar. Porque todos necessitam ouvir essa mensagem, queridos. Todos necessitam do Evangelho, sejam aqueles que praticam boas obras, sejam aqueles que estão totalmente mergulhados em pecados. Todos necessitam do Evangelho, e o Senhor te chamou para ser uma testemunha dele nessa terra. Amém?